Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, esse é o canal Físico-Química em 5 minutos e esse é mais um vídeo da série sobre os fundamentos da destilação. Nesse vídeo eu vou falar sobre os diagramas com azeótropo, tanto de mínimo como de máximo. Então pessoal, para muitas misturas binárias de líquidos voláteis, o equilíbrio líquido-vapor pode ser descrito por diagramas de temperatura-composição semelhantes a esse que está mostrado aí pessoal. Já apresentei esse tipo de diagrama em outro vídeo, vou deixar aí um card para você poder assistir depois. Aqui eu vou mencionar apenas as principais características. Deixar claro também, pessoal, que soluções ideais têm diagramas temperatura-composição bem semelhantes a esse daí. Então, só ressaltando aqui alguns pontos, pessoal, nós já vimos aonde que a gente obtém a temperatura de ebulição de A puro, também a temperatura de ebulição de B puro, lembrando que é uma mistura binária entre um componente A e um componente B a pressão constante, né? E a gente viu a região de estabilidade da fase líquida, de equilíbrio de fases e de estabilidade da fase gasosa. Ok, pessoal? Entretanto, para soluções não ideais, a gente pode observar desvios significativos no perfil dessas curvas. Em alguns casos, o diagrama apresenta um ponto da mistura em que as curvas que dão a composição do líquido e do vapor se encontram. Por exemplo, como está mostrado nessa figura aí, pessoal. Tem um ponto que eu escrevi em laranja, que é um ponto em que a curva verde e a curva vermelha se encontram. Esse ponto é denominado de azeótropo e a composição em que ele se encontra é denominada de composição azeotrópica. Tem alguns pontos importantes relacionados ao azeótropo, como por exemplo, o fato de que nesse ponto a composição do vapor e do líquido tem a mesma composição. Observe que em qualquer outra composição em que haja equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor, essas duas fases vão ter composições diferentes. Entretanto, no ponto azeotrópico, a composição das duas fases será igual. Isso tem algumas implicações bem importantes, pessoal. A principal é a seguinte: uma mistura na composição azeotrópica não pode ser separada por destilação, porque se você lembrar no primeiro vídeo que eu fiz nessa série, o fundamento para que a destilação aconteça é a diferente composição de uma mistura líquida e o seu vapor, ok? Se a composição do líquido e do vapor forem iguais, não é possível obter o componente mais volátil separado, por exemplo, ok? Outra consequência é que na composição azeotrópica, a mistura se comporta como um líquido puro, no sentido de que a ebulição acontece em uma única temperatura. Lembrando também que eu falei em outro vídeo que para misturas nós temos uma faixa de ebulição. E isso está relacionado, pessoal, ao fato de que para misturas nós temos um grau a mais de liberdade, que é a possibilidade de variar a composição. Mas isso vai ser descrito em mais detalhes num vídeo a respeito da equação das fases de Gibbs, ok? Então, um ponto bem importante. Mistura azeotrópica se comporta como um líquido puro, ou seja, ferve numa temperatura fixa e a composição do vapor é igual à composição do líquido. Esse diagrama que está mostrado aí, pessoal, é um exemplo de um azeótropo de mínimo. Nesses sistemas, a mistura azeotrópica será obtida no destilado, seja qual for o ponto de partida da destilação. Isso aqui é um ponto bem importante. Então vamos imaginar que a gente parte de uma solução indicada pelo aquele pontinho ali, naquela composição, naquela temperatura. A gente aquece, ela começa a ferver em cima da linha vermelha, e se a gente utiliza ali uma coluna de fracionamento, a gente vai obter o ponto azeotrópico lá no destilado. Não será possível obter A puro. Esse é um ponto bem importante. Você pode ficar fazendo destilação o dia inteiro, você vai obter no máximo a composição azeotrópica. O mesmo acontece se nós partirmos de uma solução que tem a composição inicial dada por esse outro ponto ali, pessoal. Indo um pouquinho mais rápido, a gente pode ver que a gente vai obter o azeótropo no destilado. Aqui tem um ponto bem interessante que você observa que o vapor é mais pobre do componente mais volátil. Então, olha que desvio interessante
naquele comportamento ideal. Lembre-se que eu falei no primeiro vídeo, no segundo dessa série, que a gente tem que analisar caso a caso para fazer esse tipo de afirmação. Em sistemas com azeótropo de mínimo, pessoal, é possível obter um dos componentes puros como resíduo da mistura inicial. O que eu chamo de resíduo? É aquilo que sobra no balão em que eu coloquei a solução para destilar, no final do processo, ok? Você pode imaginar também que você pega uma mistura, bota no balão, aquece e deixa o vapor ir embora. O que sobrar no final vai ser um dos componentes puros. E a gente pode demonstrar isso da seguinte forma. Inicialmente, alguns pontos importantes aqui, ó, que são o seguinte. Se a composição da mistura inicial estiver antes do azeótropo, a gente vai obter o componente menos volátil no resíduo. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está naquele ponto indicado ali, fervendo uma mistura, e que a gente retira o vapor do equilíbrio. Fazendo isso, pessoal, a composição da mistura vai se deslocar em direção a menores proporções do componente mais volátil, ok? Como se mudasse desse ponto que está mostrado para esse ponto, ou seja, a mistura vai ficando mais pobre no componente A, que no nosso caso é o mais volátil. Se você não entende isso, dá uma olhada no outro vídeo, no vídeo anterior dessa série, ok? Se a gente vai removendo continuamente esse vapor, vai chegar uma hora que no meu resíduo eu vou ter B puro, ok? Semelhantemente, pessoal, eu posso obter apenas o A puro, mas para isso a minha solução de partida tem que ter uma composição acima da composição azeotrópica. Então, como eu coloquei ali, ó, se a composição da mistura inicial estiver depois da mistura azeotrópica, obtém-se o componente mais volátil no resíduo. Por exemplo, se a gente começa aqui, remove o vapor, a composição da mistura vai variando seguindo esses pontos até eu obter o apuro. Então, é possível sim você obter um dos componentes puros num sistema que tem azeótropo de mínimo, mas você vai obter no resíduo e não no destilado, não naquilo que sai depois de passar pela coluna de fracionamento, ok? Um exemplo de sistema que apresenta azeótropo de mínimo é o sistema água-etanol, que apresenta azeótropo com 4% em massa de água e ebulição a 78 graus. Aqui um ponto bem importante, pessoal. Isso significa dizer que não é possível obter etanol puro por destilação a partir de uma solução aquosa de etanol. Ponto bem importante. Destilação aqui significa condensar o vapor que saiu de uma mistura em ebulição, ok? Então, você pode usar uma coluna com vários pratos teóricos, independentemente da composição inicial, você vai obter no final a composição azeotrópica, ok? Não importa quanto tempo você fizer a destilação, não importa quantos pratos teóricos tiver a coluna. Entretanto, aqui um ponto bem importante que os livros não costumam frisar. É possível obter etanol puro como resíduo a partir de uma solução aquosa com composição inicial acima da composição azeotrópica. Ou seja, se eu tiver uma mistura com, por exemplo, 98% em massa de etanol, só 2% em água, se eu fervo e deixo o vapor ir embora, depois de um certo tempo eu vou ter etanol puro naquela mistura, ok? Mas por destilação, ou seja, pegando o vapor e condensando, se eu partir de qualquer mistura de etanol e água, eu nunca vou ter etanol puro, ok, pessoal? Mas também existem sistemas que formam azeótropo de máximo, como por exemplo o sistema ácido clorídrico água, que forma um azeótropo que tem 80% em massa de água e que ferve a 108,6. Perceba que nesse caso, pessoal, o ponto de ebulição do azeótropo é acima da água e no anterior é abaixo. Eu vou falar isso em mais detalhes no próximo vídeo dessa série, ok, pessoal? Mostrando aqui um exemplo desse diagrama, e nesse caso é a mistura que está sendo destilada que caminha na direção da mistura azeotrópica à medida que o vapor for retirado. Novamente, é no resíduo. Aqui eu vou obter no resíduo não um componente puro, mas a mistura azeotrópica. Vamos ver aqui um esquema. Vamos imaginar que tem uma mistura que está ali fervendo, eu retiro o vapor. A gente poderia aqui mostrar
que colocando uma coluna de separação eu conseguiria obter o A puro aqui, mas não é o que eu quero mostrar. Se o vapor é retirado, a solução que está sendo destilada vai ficar mais pobre em A. Então é como se ela fosse caminhando, passando desse ponto para esse outro, até chegar no pontinho laranja, ok? Então, no azeótropo de máximo, eu consigo obter no destilado um dos componentes puros, mas a composição azeotrópica vai ficar ali no resíduo. E uma vez que eu tenho ali a composição azeotrópica, pode parar a destilação, que eu não vou mais conseguir variar a composição. Ok, pessoal? Em outro vídeo eu vou explicar mais termodinamicamente a diferença entre esses dois tipos de sistemas azeotrópicos, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!